Fala aí, galera do Caminho, Graça e Paz. Eu sou o Lucas, mais uma vez, sozinho, sem o meu amigo Danilo. Mas hoje, para a gente encerrar essa série de vídeos sobre o Espírito Santo, sobre Pentecostes, quero concluir a primeira parte, né? A primeira parte que a gente começou, falando agora sobre os três últimos dons do Espírito Santo como reguladores emocionais, como reguladores do nosso temperamento, da nossa personalidade, né? Muito. Esse tema para mim é um dos temas mais caros, porque o Espírito Santo para mim, na minha experiência, na minha vivência diária, é a minha essência, né? É a minha essência como pessoa, como filho de Deus, como servo de Deus. Eu sei que é para você também e tem que ser para nós como igreja. O Espírito Santo, como diz algum santo que esqueci agora, é a alma da igreja, né? O Espírito Santo é a alma da igreja. Então, nós precisamos estar cada vez mais conectados com o Espírito Santo, imersos no Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo, o dia inteiro falando com o Espírito Santo. Nosso Padre Fernando ele nos incentiva cada vez mais a estarmos na prática da oração em línguas, né? De orar no Espírito a todo momento, né? Orando no Espírito em casa, lavando a louça, dirigindo, caminhando, falando com o Espírito Santo, falando em mistérios com Deus, né? O apóstolo Paulo diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo e fala em mistérios, porque a mente não consegue entender, mas é o Espírito que se comunica com Deus diretamente. Então, nesse momento, né, nessa fase da nossa vida em Pentecostes, vamos nos incentivar mesmo a orar mais em línguas, né? A buscar mais esse dom efuso, para que a gente tenha mais intimidade com Deus. Mas hoje eu estou falando dos dons infusos, então eu quero prosseguir falando sobre o dom da piedade. Né? O que é o dom da piedade? O dom da piedade orienta a nossa relação com Deus e com o próximo. Esse dom nos dá a graça de enxergar a Deus como um pai amoroso e o próximo como nosso irmão. Né? Então, o que é o dom da piedade? A piedade, ela nos faz olhar para o Senhor com amor, nos faz querer estar mais com o Senhor, né? E querer estar mais com os irmãos também. E o que tem a ver isso com o regulador emocional, Lucas? Falando de uma forma mais psicológica agora. Quando nós estamos desregulados emocionalmente, nós queremos nos afastar das pessoas. Uma das principais, os principais sintomas de uma pessoa depressiva ou em crise de ansiedade é que ela não quer ficar perto das pessoas, ela quer se afastar. Ela quer ficar enfiada de casa ou ela quer ficar um tempo sozinha para ela tentar se regular, né? Ou às vezes porque ela não aguenta mais, como uma ansiedade social. Então, o dom da piedade, ele é um dom tão lindo que ao invés de nos afastarmos neuroticamente através de transtornos, através de fobias internas, quando o Espírito Santo derrama sobre o nosso coração o dom da piedade, nós sentimos e queremos ter cada vez mais uma necessidade de estar mais próximos tanto de Deus quanto das pessoas. Então, ora agora, peça ao Senhor para que Ele derrame sobre o seu coração o dom da piedade. Né? O dom da piedade ele destrava o nosso coração para a gente amar mais. O dom da piedade, eu gosto sempre de citar isso quando eu vou falar sobre isso. O dom da piedade é quando você está no momento de comunhão. Sabe quando você comunga? Você está ali na fila da comunhão, você recebe o corpo e o sangue do Senhor, e você começa a entrar em intimidade com o Senhor naquele momento da comunhão. Aí daqui a pouco o padre levanta e fala, oremos. O dom da piedade é aquele momento que você está em tanta intimidade com o Senhor que você fala assim, padre, ainda não. Eu queria que tivesse mais pelo menos um minuto de ações de graças. Eu queria ficar pelo menos mais um minuto em intimidade, em comunhão com Deus. O dom da piedade é esse dom que vai incendiando o seu coração a querer estar mais com Deus, a querer amar mais o Senhor, a querer estar mais em intimidade com o Senhor, a querer ouvir a voz do Senhor. E não só ao ficar ali numa vida egoísta com Deus, enfiado no sacrário ou no quarto, mas esse dom te empurra para fora. Então, esse dom ele não faz você ser egoísta e querer só você era amar ao Senhor e ter uma intimidade egóica com Deus. Não.
O dom da piedade, ele te empurra. E ele faz assim: eu experimentei o maior amor da minha vida, eu experimentei a maior emoção, a maior intimidade, a maior delícia que é a presença do Senhor, e eu não vou ficar com isso só para mim. Eu vou levar para outras pessoas. Então, o dom da piedade é isso. Ele impulsiona o nosso coração a querer estar mais com o Senhor, mas querer estar mais com as pessoas também. Né? A gente sente muito isso nas nossas células. Quantas vezes a gente está na nossa célula e a gente não sente vontade de ir embora? Por quê? São pessoas amadas, são pessoas ali queridas que você quer ficar mais em intimidade, em comunhão com as pessoas. Porque é a graça do Senhor que vai impulsionando essa comunhão, essa presença de Deus que vai nos envolvendo. Então, o dom da piedade é esse regulador emocional também que cura a nossa vida social, né? O sexto dom, o dom da fortaleza. Fortaleza é a capacidade de dar firmeza na caminhada cristã, mesmo diante das tribulações. O dom da fortaleza nos dá coragem, resistência e perseverança. Eu destaquei aqui no Catecismo da Igreja Católica, não, perdão, eu destaquei no Evangelho de Mateus, capítulo 11, no versículo 12. O reino dos céus é dos violentos. A palavra de Deus diz: o reino dos céus é dos violentos. O que tem a ver, né? Isso. Que violência é essa? É uma violência física? Claro que não. É uma violência psicológica, mental? Claro que não. Que violência é essa? É uma violência espiritual, né? E o que tem a ver isso com o regulador de humor? Quem tem o dom da fortaleza, ele desenvolve a boa agressividade. O que tem a ver isso, Lucas? Eu vou explicar. Na psicologia, a gente costuma dizer que nenhum comportamento em si ele é mau. O comportamento ele passa a ser mal a partir do momento em que ele é desregulado. Ou seja, a agressividade ela está em nós como um fator de sobrevivência. Sem agressividade, a gente, né, vamos dar um exemplo, quando éramos caçadores-coletores no meio de uma floresta, gosto sempre de dar esse exemplo, no meio de uma selva, se não tivéssemos agressividade, não sobreviveríamos. Não subiríamos em árvores, né, para pegar algum fruto, não fugiríamos de animais, não enfrentaríamos animais ou outros perigos, ou seja, a agressividade nesse sentido ela é saudável. O problema é o quê? Quando a nossa agressividade, quando a nossa fortaleza, que seria isso, né, está desregulada. Então, ao invés de eu usar a minha força, uma agressividade saudável, até masculina, né? Não que o feminino não tenha isso, mas é mais característico do homem. Quando eu não uso isso de uma forma regulada, de uma forma saudável, eu acabo me tornando uma pessoa desequilibrada. E é por isso que muitas vezes as pessoas cometem crimes, as pessoas às vezes têm comportamentos extremamente agressivos, extremamente desproporcionais com a realidade. E o dom da fortaleza vem para justamente ajustar essa parte da nossa mente, essa parte do nosso temperamento, da nossa personalidade. O dom da fortaleza ele não vem somente para nos dar força na caminhada, mas ele vem para regular a nossa força. Tá entendendo? O dom da fortaleza ele faz com que nós tenhamos a força certa no momento certo. E não força errada no momento errado, né? Às vezes o homem machista ele deve pensar que, né, quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Homem que é homem não chora, ou homem que é homem ele nunca, sei lá, não lava a louça. Coisas às vezes que a gente foi aprendendo, só que não tem nada a ver com masculinidade, né? Então o Espírito Santo ele vem nos regular nesse sentido, a nos dar força na caminhada e trazer a força do nosso interior para fora. Seja homem, seja mulher, o Espírito Santo quer nos fortalecer. E em último lugar, o dom do temor de Deus. Temor de Deus, que é o medo de perder a amizade de Deus, né? Ao contrário do dom do temor, nós podemos dizer que é o dom do desleixo, que é o comportamento do desleixo. Tratar as coisas de Deus com nada, como se fosse nada. A indiferença. Então, o dom do temor
faz com que a gente passe a valorizar mais a presença do Senhor, a ter medo de perder a presença do Senhor, a ter medo de ofender o Senhor com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, ofender o Senhor às vezes com as nossas palavras, com as nossas piadas. E o Senhor quer dar a nós nesse Pentecostes o dom do temor, para que a gente passe a respeitar mais a presença do Senhor. E não só a presença do Senhor em si mesmo, mas também as pessoas ao nosso redor. É o dom do temor de Deus que faz a gente respeitar as pessoas, a não ser grosso com alguém, a não ser estúpido com alguma pessoa, e também conosco. Às vezes a gente se trata mal, às vezes a gente se trata de uma forma suja, às vezes a gente se trata de uma forma muito pesada. E o dom do temor vem para nos regular nesse sentido, fazer com que a gente trate tanto a presença do Senhor com muito amor, com muito respeito, mas também as pessoas ao nosso redor e também a nós mesmos. Então, para encerrar, quero só ler o Catecismo da Igreja que eu destaquei, que está no parágrafo 1831, que o dom do temor nos dá profunda reverência, respeito por Deus, reconhecendo a grandeza e o amor do Senhor. Olha que lindo o Catecismo da Igreja. Vou até repetir. Esse dom nos dá profunda reverência. Né? Às vezes a gente vai em missas, eu fui no Arauto do Evangelho lá em Ubatuba, você vê, eles são extremamente reverentes, né? Uma reverência física, uma reverência, né, corporal. E eu acho muito bonito. Só que se ficar só nesse tipo de reverência, não presta para nada. Precisamos desse dom do Senhor para nos dar uma reverência interior, um coração reverente, um coração que respeita, um coração que ama profundamente o Senhor. E para encerrar, em Provérbios 9, versículo 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, de uma forma muito carinhosa, eu quero dizer isso para vocês. Vamos pedir juntos, vamos unir os nossos corações, pedindo esses sete dons e pedindo principalmente, vem Espírito Santo sobre nós. Mais uma vez, convido você, feche seus olhos. Vamos fazer mais uma oração breve, pedindo ao Senhor, Pai, manda sobre nós o seu Espírito. Eu, Lucas, preciso do seu Espírito. Os meus irmãos aqui, nós precisamos, Senhor, do seu Espírito. Porque sem o seu Espírito, Senhor, nós não somos nada. Sem o seu Espírito, Senhor, nós só somos religiosos vazios. Sem o seu Espírito, Senhor, eu não consigo ser marido, eu não consigo ser pai, eu não consigo nem ser psicólogo. Eu só sou uma pessoa vazia, eu só sou uma pessoa cheia de coisas vazias. Então, manda sobre nós, Senhor, o seu Espírito. Eu sei que o seu Espírito já está em nós, mas, Senhor, destrava o seu Espírito em nós, Senhor. Faz o seu Espírito fluir de dentro de nós. Flua, Espírito Santo, na nossa comunidade. Flua, Espírito Santo, em cada família, cada casa onde esse vídeo chegar, onde chegar o som da minha voz, Senhor. Faz o seu Espírito nos tocar, nos avivar, nos levantar, nos avivar de uma forma nova, Senhor. Nós precisamos viver Pentecostes nos dias de hoje, e é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí, galera. Mais um videozinho para nós. Tamo junto. Curte, compartilha e tamo junto, galera. É isso aí. Até a próxima. E o que precisar, manda aí nos nossos comentários, né? Dicas de novos vídeos, comentários, crítica, pode mandar, que a gente vai ouvir e com carinho a gente vai responder vocês. Beleza? Valeu!